Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 6. Hoje nós teremos o nosso último estudo sobre a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina, a oração modelo, conhecida como a oração do Pai Nosso, também como a oração dominical. Mateus 6, do versículo 9 ao versículo de número 13. Mateus 6, de 9 a 13. Vamos fazer essa leitura em conjunto, todos de forma uníssona, numa só voz. Amém? Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final e nós estamos exatamente nessa parte B do versículo 13, a qual ela está aí na sua Bíblia. A maioria das Bíblias vai estar com um colchetezinho, onde vai dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como a música, ela faz aflorar os sentimentos que nós temos, também a oração que o nosso Senhor Jesus aqui apresenta, ela cobre todos os assuntos que confrontam a nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor. Então, aqui nós percebemos que inicia-se com um louvor, com uma evocação, reconhecendo e se rendendo diante do Senhor, quando o Senhor Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. Nós percebemos que há uma adoração que é transcendente, uma adoração daquilo que é eterno, daquilo que é poderoso, daquilo que está além das forças, que estás no céu. Nós vemos que há um zelo pela sua glória, santificado seja o teu nome, um desejo pelo seu triunfo, venha o teu reino, e uma alta dedicação a Ele, seja feita a tua vontade. Tudo isso é colocado aqui no sentido de que nós curvemos diante deste Deus, reconhecendo aquilo que Ele é. Tudo que está apresentado nessa primeira parte da oração, ela tem a ver com essa grandiosidade do Deus a quem nós servimos. Então é um início de adoração, é uma doxologia, é uma exaltação à glória do Senhor. Mas isso também é visto a partir da segunda parte, né? Mesmo nas nossas súplicas aqui, mesmo quando nós estamos pedindo pelas nossas necessidades, ainda assim Deus será glorificado e nós nos rendemos a Ele, porque nós vamos apresentar a nossa confiança em Deus como provedor, o pão nosso de cada dia. Nós vamos apresentar o nosso arrependimento diante dos nossos fracassos, a nossa renúncia diante da impiedade que a nossa vida toma, né? Reconhecendo que Ele é quem está direcionando as nossas vidas. Então perdoa-nos as nossas dívidas como nós temos perdoado. E nós vamos ver também, vamos também apresentar diante do Senhor o nosso sentimento de fraqueza diante das forças dos inimigos que se levantam contra nós, inimigos espirituais, Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Então ele vai dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda essa oração, desde o seu cabeçalho até as 6 petições, ela visa adorar o Senhor. Ainda que a gente esteja pedindo, nós estamos adorando o Senhor. E aí, ela fecha com aquilo que a gente chama de doxologia, uma adoração perfeita, voltada para a grandiosidade e para a majestade do Senhor, na qual ele vai dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Essa doxologia, então, que encerra, ela é algo extremamente maravilhoso. Mas por que ela está em colchete na nossa Bíblia? Porque nas versões mais antigas,
ela é omissa. No original, nas versões mais antigas, não tem essa doxologia. Ela está nas versões mais modernas da Bíblia. Então ela é colocada entre colchete, porque a gente não sabe se o Senhor Jesus de fato disse isso, ou se isso foi um comentário que alguém acresceu mais à frente, mas que se torna parte da palavra de Deus, porque não ofende, nem atrapalha, nem diminui. Pelo contrário, ela traz uma explicação, ela traz uma direção para essas questões. Eu creio que o Senhor Jesus disse essas palavras, né? E que os manuscritos mais antigos que foram colocados, por um erro, omitiram. Eu não creio que Jesus não tenha dito isso. Por quê? Porque é a conclusão perfeita para a oração. É a conclusão perfeita. Você começa adorando e você termina adorando. Você começa exaltando e você termina exaltando o Senhor nosso Deus, né? Como é que alguém pode não dizer isso depois de tudo que ele aprende sobre a oração do Pai Nosso? Como é que você não vai se curvar diante deste Deus e glorificá-lo, e adorá-lo, e exaltá-lo, depois de tudo aquilo que a gente percebe sobre essa oração? Não há como fazer. É possível sim que um dos copistas, ao fazer essa oração, falou: pois teu é o poder, o reino, a glória para sempre, tomado pela exultação do momento. Mas é bem provável e é também que o Senhor Jesus nos ensine a ser tomado por essa exaltação do momento. A Bíblia é cheia de doxologias. Uma das que eu mais amo, uma das que eu acho mais bela, é a que está em Romanos, no capítulo 11, no versículo de número 31 a 33. Olha lá, Romanos 11. Vamos lá. Isso virou canções ao longo da história. Do 33 ao 36, perdão. Romanos 11, do 33 ao 36. Aqui Paulo rompe nessa doxologia. Ele rompe nesse louvor, nessa adoração, né? Se você ler o Evangelho, a carta de Romanos, prestando atenção na forma como Paulo coloca, que ele argumenta sobre a salvação, na forma como ele coloca que ninguém vai ser salvo pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu querer, que ninguém vai encontrar nada a não ser através de Cristo. Você observa que Paulo começa a sua carta, depois que ele faz o cabeçalho, apresentando quem ele é e tudo mais, ele começa a falar que a salvação é pela fé. Aí ele começa a dizer que o judeu não será salvo. Não há salvação para o judeu. Depois ele diz que não há salvação para o gentio. Nem judeu, nem gentio terá salvação. Ele vai dizer que Deus entregou os homens às suas natureza caída, à perversidade do seu coração, ainda no capítulo 1. Depois ele argumenta por que a salvação não vem por essas coisas. E ele vai crescendo nisso. Em determinado momento, Paulo se coloca e ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, quando a gente pensa que não há mais solução, à medida que vai escrevendo que não há mais solução, ele apresenta Cristo como a solução, como Salvador, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, como o Deus encarnado, o Emanuel, o perfeito que veio à terra e morreu em nosso lugar, como o segundo Adão. Então ele apresenta toda essa situação, ele fala assim: olha, sem Jesus não há salvação. Quando ele termina este momento, quando ele mostra que a rejeição de Israel, ela é uma rejeição por falta de conhecimento, de entendimento, que eles deveriam ficar, que Deus deu salvação aos outros. Então quando ele termina essa situação, ele não consegue romper em adoração. Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Perceba que ele vai explodir nessa adoração à medida que ele olha para a salvação dada por Deus, pela forma como a misericórdia é derramada, pela forma como a graça é estendida, pela forma como Deus planeja e executa a sua obra, e pela forma como nós somos totalmente culpados diante de Deus. Como é que você não adora o Senhor? Então ele vai dizer, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos.
Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, toda vez que eu leio esse versículo, quando eu olho para esses versículos aqui, eu começo de pé e dá vontade de terminar de joelhos. Dá vontade de baixar a cabeça ao pó e dizer: a ele a glória eternamente. Amém. Eu não sei se você consegue sentir, ao ler esses versículos, na intensidade que Paulo coloca aqui, compreendendo exatamente o que Paulo faz. A oração do Pai Nosso é exatamente isso aqui. A diferença é que Paulo coloca essa condição aqui para apresentando a salvação para o homem. E a oração do Pai Nosso é a oração do salvo, daquele que já encontrou essa salvação. Então ele começa declarando a sua paternidade, a sua filiação a Deus pela adoção. Pai Nosso, não de qualquer pai, de qualquer coisa, mas do Deus que está nos céus. O seu desejo por ver o nome de Deus ser glorificado, santificado, reconhecido, pelo seu hiato, por aquilo que Ele é exclusivamente. Então Ele vai trabalhando toda essa realidade como nós viemos trabalhando. Não tem como você chegar no final e você não dar vontade de louvar ao Senhor. Percebe? Então o encerramento é exatamente esse momento. Quando você quando você se aproxima deste Deus, então você vai ter esta direção para poder estar louvando ao Senhor. As doxologias são então atos de louvor e de adoração, de reconhecimento da glória do Senhor, e elas aparecem por toda a palavra de Deus. A necessidade indicada e a necessidade suprida, que é o alvo da oração, tá certo? Qual é o alvo da oração? É você apresentar a sua necessidade diante do Senhor, e ao mesmo tempo que você apresenta a sua necessidade, você reconhece que você é suprido por essa necessidade. Deus tem poder, autoridade e faz. Ele é quem dá o pão de cada dia, Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem nos livra de todo mal, tá certo? Ele é quem santifica o seu nome. O seu reino, de fato, será manifesto, e é manifesto, né? Será de toda forma reconhecido e engrandecido. A vontade dele, ainda que os homens não vejam, é cumprida sobre a terra. E eu sou o instrumento de Deus para manifestar isso. Então, a necessidade apresentada e a necessidade cumprida, suprida pelo Senhor em nossas vidas, nos leva à adoração. Nos leva a louvá-lo, a glorificá-lo. É por isso que o livro de Salmos, ele é composto por orações. A oração te leva ao louvor. E o louvor te leva à oração. Se você ora, você vai louvar a Deus. E se você louva a Deus, você deve ser levado à oração. A J.I. Packer, comentando esta parte final da oração, ele afirma assim: oração e louvor são como duas asas de um pássaro. Quando as duas se movimentam, você voa. Quando uma das asas está sem ação, você cai no chão. Contudo, pássaros não devem estar no chão, nem cristãos devem deixar de louvar e de orar. Pássaros foram feitos para voar, não para ficar caminhando. Crentes foram feitos para adorar e colocar-se diante do Senhor através da oração. As cláusulas da oração do nosso Senhor, o louvor, a doxologia, a oração está inserida desde sempre. Nós não vimos isso, nós não paramos para olhar isso. Mas se você observar a oração do Pai Nosso, ela começa dizendo assim: Pai Nosso, e aí ele vai, que estás no céu, percebe? Logo mais abaixo, ele vai dizer assim:
assim na terra como no céu. Isso aponta para a glória do Senhor. É como se fossem pausas na nossa oração, para que a gente pudesse parar e adorar o Senhor. E glorificar o Senhor. É o Pai nosso, mas que estás no céu. A vontade dele é feita, deve ser feita na terra, como ela é perfeitamente cumprida no céu. A ideia de céu é que está inalcançável por nós. Está longe das nossas mãos. Está longe do nosso, nem o maior, nem o mais poderio a exército da terra, nem o rei mais poderoso, nem o império mais poderoso de todos os tempos poderá alcançar a majestade de Deus. Essa é a ideia. Então são pausas para que a gente possa louvar ao Senhor. Percebe? A ideia é justamente isso. Então, o Senhor começa a nos ensinar a orar, e a oração, como eu disse, é para a glória de Deus. A oração não é para mudar a Deus, é para mudar a mim e a você, nos fazendo conformar à vontade de Deus. E nesse mesmo tempo nós adoramos o Senhor, nós prestamos atenção na grandeza do Senhor, na glória do Senhor, na beleza do Senhor. E aí nós continuamos nesse momento e encerramos com essa adoração. Havia uma prática entre os puritanos que, com o passar dos anos, os cristãos perderam. E a gente deveria de resgatar. A prática da devocional de oração, de fato, em contrição e meditação. O que é isso? Geralmente, nós tendemos a fazer as orações de forma corriqueiras. Nós tiramos um pequeno momento, dobramos o nosso joelho ali e oramos. Depois nós levantamos e vamos embora. Nós não paramos para refletir exatamente sobre o que nós falamos, o que Deus tem a dizer sobre o que nós falamos. A gente não tem esse hábito de perder ou de gastar esse tempo meditando sobre o que nós estamos falando, pensando nas palavras que a gente está falando. A maioria das orações, convenhamos, são automáticas, né? Todos nós temos uma fórmula de começar a oração. Já reparou? Nós começamos a oração sempre pelas mesmas palavras. Você pode variar 3 ou 4 palavras, mas você tem uma fórmula de começar uma oração. E você tem uma fórmula de terminar a oração. A sua oração começa e termina de forma automática. Você sempre tem cláusulas que você gosta de colocar na sua oração, que já fazem parte do seu contexto. Ela é automática, né? É como aquela oração do almoço, né? Obrigado, Senhor, pelo alimento que está sobre a mesa, amém. Você nem olhou o que estava acima da mesa, você só agradeceu pelo alimento que estava à mesa. Mas você está comendo o quê? Então, ficou no automático, percebe? A nossa irmã, Selma, meu Deus, deu um branco, misericórdia, Selma, perdão. Nossa irmã Selma. Pastor, será que essa que fica automática, não é essa oração pública que a gente faz? Porque eu acho que aquela que a gente faz na nossa intimidade, eu acho que essas formalidades a gente deixa ela um pouco de fora. Será que? Ou eu estou equivocada? Às vezes sim, às vezes nós deixamos. Mas às vezes nós estamos tão corridos que a gente faz às vezes aquelas orações de forma automática. É nesse sentido que eu estou falando. Quando a gente tem o hábito de tirar um tempo de fato para a oração, tem uma pessoa que, aqui na nossa igreja tem algumas pessoas de oração a quem eu admiro. A irmã Zumira é uma das pessoas com quem eu admiro, uma mulher de oração, né? Uma mulher de oração. A nossa irmã Maria Teles, a nossa irmã Filismina, são pessoas aqui da nossa igreja que são pessoas que eu sei que são de oração e têm uma prática de oração muito grande. Mas uma pessoa que eu admiro muito aqui é o nosso irmão presbítero Luiz. A forma como ele faz, ele tem uma fórmula de oração, né? Ele acorda de madrugada, aí ele canta os louvores, depois ele faz a leitura do texto, depois ele dobra o seu joelho e faz as suas orações, ele coloca em ordem as suas petições, coloca tudo o que ele quer colocar ali, e encerra louvando ao Senhor, ponto. Depois ele vai saber se as orações foram respondidas. As orações que foram respondidas, ele tem então uma semana de agradecimento, louvando e agradecendo a Deus pelas respostas das orações que foram tomadas. Então assim, ele está sempre, é o ritual que ele tem.
Né? Ele fala com todo mundo, é justamente isso que ele faz. Então, isso faz com que ele pense no que ele está falando o tempo todo. Eu vou agradecer por quem? Se eu vou tirar uma semana de oração agradecendo ao Senhor. Então, imagine, se você tem um grupo de pessoas que você está orando, a sua oração ela parte em todos os estágios o tempo todo. Né? Nosso irmão ora por todos os irmãos da igreja. Tem uma lista lá com o nome das pessoas e mais as outras pessoas que pedem. Quando você fala assim, meu irmão, Deus atendeu a oração, a sua oração sai do pedido para o agradecimento. Uma semana inteira agradecendo por essa questão. Então a oração dele segue um rito de pensamento, de reflexão. Ele sabe o que está orando. Isso é diariamente, ele trabalha essa questão. O que os puritanos faziam era isso. Tanto é que os puritanos tinham uma prática de anotar as orações. Eles escreviam as suas orações, assim como os salmos são escritos. Né? No sentido de, essa palavra aqui, isso aqui fica tão bonito e tal. E aí ele vai criando essa questão, pensando em tudo o que ele está fazendo. O que Jesus, observa que nessas 6 sentenças, o que Jesus nos faz é pensar nisso. Eu tenho certeza que você nunca mais irá recitar a oração do Pai Nosso da mesma forma que você recitava antes. Depois que você parou o quê? Parou para refletir sobre cada uma das petições e o que cada uma significa. É exatamente isso que o Senhor está fazendo. Se você faz isso, você termina adorando o Senhor. Você termina adorando. É por isso, irmãos, que você começa a ver um salmo e ele começa com uma petição, um clamor e termina com adoração. Ele começa com um desabafo, como alguém pedindo por uma ira, né? Senhor, massa a cabeça dos meus inimigos, e termina com uma adoração. Ela começa orando por si e termina orando pelos outros. Já reparou isso nos Salmos? Os Salmos, eles terminam a oração voltando para Deus e glorificando o Senhor. O Senhor Jesus nos convida a fazer isso. Nos convida a fazer dessa forma. É por isso que essa doxologia faz parte. Imagine se você terminasse a oração assim: e não nos deixe cair a tentação, mas livra-nos do mal. Está faltando alguma coisa. Aí vem a conjunção, pois. A conjunção faz a ligação da oração, né? O louvor agora é unido à petição. Nós lembramos que essa petição, ao mesmo tempo que ela é um pedido, ela também é uma declaração de confiança. Eu sei quem pode fazer isso por mim, por isso que eu estou levando a voz a Ele, por isso que eu estou falando com Ele. Não é isso? Então isso é feito dessa forma. Aí esse pois faz essa ligação e você termina adorando. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A conexão das ideias é que pedimos ao nosso Pai Celestial por provisão, perdão e proteção com grande confiança. Porque nós sabemos que tudo está dentro da sua capacidade. Deus tem poder para fazer. E por outro lado, essas ideias vão nos alinhar com o caráter que Ele mostra ao lidar com os homens. A sua glória. Tudo é para a sua glória. Então você vai terminar adorando a glória deste Senhor. A grandeza, a majestade e o poder deste Senhor. É assim que as coisas então funcionam diante do Senhor. Mas aí nós temos que fazer algumas perguntas. O que o Senhor Jesus quer dizer com essas palavras que Ele usa? O que é reino, poder, glória e amém? O que essas 4 palavras têm a ver com a oração do Pai Nosso? Por que ela está relacionada com a minha e a sua oração? Tá certo? Nós vamos entender isso. Então, primeiro, o que é reino e poder? Reino e poder são 2 palavras que expressam um único pensamento. Na literatura antiga, havia o uso de 2 palavras
ou duas expressões, que era chamada de rendíades. A ideia é retórica. É uma palavra reafirmando a outra palavra. Toda literatura antiga ela vai ter esse tipo de fala. Você usa uma palavra e repete aquela palavra com um outro adjetivo, mas o significado dela é sempre o mesmo. Então, reino aqui é usado na mesma intensidade do Salmo 103, versículos 19. Abre aí a sua Bíblia lá no Salmo 103, versículo 19. Vou pedir para o André colocar aqui no Data Show, na projeção. Vai ficar mais fácil. Salmo 103, versículo de número 19. Olha só o que o salmista vai dizer. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Aí ele usa. E o seu reino domina sobre tudo. Percebe que a ideia de reino aí está relacionada à ideia de poder. Quem domina tem poder. Percebe? Então, ele usa nesse contexto. O reino de Deus domina sobre tudo, tá certo? A ideia que exprime é que Deus tem tudo sobre as suas mãos. Ele tem em ordem toda a criação, tá certo? Ao mesmo tempo aqui, há também o pressuposto, porque nós estamos falando de Cristo, colocando isso na oração, do reino celestial, da redenção. O Senhor tem o controle sobre a vida dos salvos. Ele tem o controle sobre todo mundo e ele tem o controle sobre a vida dos salvos. Lembra que Jesus está falando aqui essa oração dentro do seu Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o caráter, né, e os desígnios qual o cidadão do reino deve de viver. Tem a ver com ser cidadão do reino, tá certo? Então aqui está ligado a exatamente essa situação. Abrange tudo. Tudo está dentro deste contexto. Então o poder é esse domínio atual apresentado pelo governo de Deus. Ele assenta sobre o trono, o seu reino. Ele tem o domínio sobre o seu reino, ele tem o poder sobre o seu reino. O que Jesus está querendo dizer aqui? Vamos tentar entender isso da seguinte forma. Vamos pegar, por exemplo, o nosso governo atual. O nosso país se diz presidencialista. Nós elegemos um presidente que está sentado sobre uma cadeira. Mas nós temos abaixo, ou ali ao lado do presidente, as outras casas. Nós temos os parlamentares e nós temos os judiciários, tá certo? Então, as três casas é que comandam o poder, é que detêm o poder sobre a nossa nação. A ideia, na teoria, é que as três casas, de forma harmoniosa, irão limitar o poder um do outro. Não é essa a ideia que é? Não é o que funciona, né? Mas a ideia seria essa. As três casas limitam o poder. São poderes independentes, mas elas vão limitar o poder um do outro para que ninguém exerça uma ditadura, para que ninguém sobressaia sobre o outro. Essa que seria a ideia. Num sistema imperialista, nós temos o rei assentado sobre o império. A palavra dele é a lei. É a palavra final. A ideia aqui é que nós temos um reino. E sobre esse reino não existe divisão de força ou de poder. A palavra final é sobre quem assenta sobre o trono. Todo o poder está em suas mãos. E é o nosso Deus. Aqui no Novo Testamento vai dizer que Deus transfere para o seu Filho, Cristo Jesus. O Senhor agora está reinando. Quando Jesus voltar, devolverá o poder ao Pai. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não é isso que vai dizer? Que ele então agora virá para julgar, ele governa, ele reina, e aí depois ele vai submeter-se tudo isso ao Pai. Jesus mesmo vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a ideia de poder e reino é isso. Quando nós olhamos para essa oração, perceba que essa oração, ela nos chama a atenção do reino de Deus, que está invisível entre nós, para que ele seja visto e manifesto.
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos dizendo que o nome de Deus precisa ser reconhecido como santo, não pode ser blasfemado, tem que ser visto como o que ele é, o soberano que se assenta. Nós estamos dizendo que o reino de Deus tem que ser manifesto na terra, ele está presente na terra, mas ele está de forma invisível. O mundo não conhece e não reconhece o reinado do Senhor, apesar dele reinar. A não ser a igreja do Senhor, o mundo não conhece esse reinado, e nós queremos que ele reconheça esse reinado, tá certo? Para isso é preciso que a vontade de Deus, então, seja vista. A vontade de Deus nunca deixará de ser cumprida, né? Ele é soberano, nunca deixará de ser cumprida. Porém, a vontade de Deus hoje, ela é imposta. Apenas os cristãos voluntariamente a cumprem. O mundo se rebela contra ela e vai pela imposição, pela força. Ninguém quebra o decreto do Senhor. Por exemplo, ninguém vence a morte. O Senhor decretou que o salário do pecado era a morte. Todo ser humano vai morrer. Ninguém quebra a morte. Nunca será imortal. Porque o decreto de Deus foi dado sobre isso. O Senhor limitou o tempo de vida dos homens sobre a terra. Ninguém extrapola isso. Morrerá todo mundo. Então esses decretos de Deus, ainda que eu me rebele contra ele, irão ser cumpridos. Não é isso? Nós nos sujeitamos. A ideia de que o reino seja cumprido é essa a ideia. Então perceba que a primeira parte trabalha esse contexto. A segunda parte é: eu sou o agente de Deus. Para fazer isso, então eu preciso de sustento. Eu preciso de perdão porque eu falho. E eu preciso de libertação para não cair diante desse Senhor. Para não ser tentado, para não ser levado pelo meu inimigo. Tudo está voltado para a glória de Deus. É por isso que Ele é quem tem o poder e o reino é dele. Pois teu é o poder e o reino. Ou seja, eu estou dizendo assim: Senhor, tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor pode e o Senhor cumpre de forma absoluta. Porque o reino é seu, porque o poder de governar é seu, porque o Senhor se assenta sobre o trono e ninguém é capaz de rejeitar o seu decreto. Pois teu é o poder e o reino. Percebe? Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Novamente, J.I. Parker vai fazer o seguinte comentário. Os Salmos 47, 93, 97 e o Salmo de número 145 proclamam Deus como Rei glorioso, invencível, e formam a melhor exposição do reino e do poder que é apresentado nessa doxologia, ou seja, nessa parte final aqui da oração do Senhor. Aí ele vai dizer: leia, medite a respeito deste reino, leia estes salmos, medite sobre estes salmos, então faça com que ele encha o seu coração, depois entre para a comunidade cristã da exultação. É um convite a reconhecer e entender sobre esse reino, para que esse poder e glória faça sentido, a sua palavra tenha sentido sobre a nossa vida. Salmo 147, versículo 1. Põe aí de novo aí. Salmo 147, versículo 1. Vamos lá, todos juntos fazer a leitura desse texto? Louvai ao Senhor. Fica-lhe bem, cabe, é digno, é correto cantar louvores ao Senhor. A Ele pertence o louvor, né? Então é um convite: louvai-o. Por quê? Porque é bom, é amável cantar louvores ao nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque é amável louvar ao Senhor. Porque Ele é Deus, porque Ele está sobre o trono, porque Ele tem o poder. É exatamente esta a finalização da oração. É exatamente isso que nós pensamos. E aí, irmãos, tem um negócio muito interessante. Às vezes nós podemos começar a nossa oração, porque nós somos falhos, com dúvidas.
a nossa fé pode fraquejar na hora que a gente está orando. A gente vai colocar diante do Senhor a petição, e a gente fica assim, será? Será que Deus vai atender? Será que Deus vai ouvir? Será que Deus... Nosso coração é falho. Então, quando nós pensamos naquilo que Jesus nos ensina, e no final nós vamos dizer assim, não depende do meu coração, não depende do meu querer, não depende do que eu penso, do que eu acho, depende do Deus que eu conheço. Ele pode. Então, a tendência, se você pensa nas palavras que você está falando e em quem você está falando, é que você termine com fé, confiança. Porque o abalo da sua confiança, porque o desequilíbrio na sua fé não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua fragilidade, com o que nós somos como pessoas perecíveis e falhas. Então a oração vai nos fortalecer, nos enrubescer na nossa própria fé. Tá certo? Eu vou declarar. O reino é dele, o poder é dele. Então é isso. Acabou. Pergunta ou comentário? Tranquilo? Vamos então para a terceira palavra. Glória. O que significa glória? Essa expressão é muito usada no Novo Testamento. E ela contém dois significados que são interrelacionados, tá certo? O primeiro se refere à manifestação do Criador como digno de louvor. Nós cantamos isso no Salmo 147, versículo 1. Abre de novo aí o 147, versículo 1. Abre de novo aí. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então a primeira indicação, ou o primeiro significado da palavra glória, é que ela se refere à manifestação do Criador como digno de louvor, como aquele que merece o louvor. Essa é a ideia da palavra glória. O segundo é que esse louvor deve ser manifestado entre a criatura. Então, a glória aqui é o louvor que é manifestado entre as criaturas. Nós não acrescentamos glórias ao Senhor. Quando nós dizemos, dai glória a Deus, nós não estamos empurrando glória para Ele. Ele é glorioso. Nós estamos expressando essa grandeza dele. Tá certo? A Ele cabe o louvor. Fica-lhe bem o louvor. Então, glória nunca é você colocar Deus num pedestal. Colocar Deus para brilhar. Ele já brilha, é natural dele. É natural dele. Ele está lá exatamente porque ele é o único digno. E é bom a gente entender isso, porque quando nós usamos a glória no sentido humano, nós usamos a ideia de glória de colocar alguém em posição de honra, elevá-lo à honradez. Nós usamos isso com relação aos homens, né? Nós colocamos pessoas sobre pedestais, elas não merecem estar lá. Deus não precisa de ser elevado, Ele já o é. Então nunca que a glória será para acrescentar a glória de Deus. A glória é para manifestar aquilo que Ele é. Para manifestar aquilo que Ele é. Essa é a intenção da palavra aqui. Então, quando nessa doxologia da oração do Pai Nosso, nós tributamos para sempre a glória de Deus, como seu domínio real, estamos primeiramente dizendo a Deus, e assim relembrando para nós mesmos, que Ele, nosso Criador e Redentor, é para sempre glorioso em sua essência, em seu ser, e em seus atos de graça. Nós estamos declarando, o Senhor é tudo isso. Louvado seja, o Senhor é tudo isso. Eu reconheço essa grandeza. Em segundo lugar, estamos nos entregando desde agora e para sempre para adorá-lo. Nós estamos cultuando. Então, perceba, você ora reconhecendo que Deus é o seu Pai. Não porque você nasceu e tem um privilégio de ser filho, mas porque você
é imerecedor e foi adotado como filho. O seu pai é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que está elevado acima de todos os homens. É aquele que é único e exclusivo, e você quer que o mundo saiba quem ele é. Você quer que a glória dele brilhe. Você quer que todo mundo olhe para ele e o adore. Santificado seja o teu nome. Para que isso aconteça, é necessário que o reino invisível se torne visível. Venha o teu reino. Para que o reino de Deus seja visível, é necessário que a vontade de Deus, que é cumprida a qualquer custo, seja cumprida agora de forma voluntária. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba, no céu os anjos cumprem a vontade de Deus sem se queixar. Na terra nós reclamamos. Então essa é a ideia que é apresentada. Por quê? Porque dele é o reino, o poder, e dele é a glória. Percebe? Dele é a glória. Ele é glorioso por si só. Essa é a ideia que está apresentada aqui. Então, nessa doxologia, nós vamos declarar isso. E vamos dizer, Senhor, eu vou te adorar para sempre diante disso. Essa oração termina com este louvor, porque assim é a vida cristã. A vida cristã é um constante louvor a Deus. Tudo o que nós fazemos, não é isso que Paulo vai dizer? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... A vida toda é um louvor. Tomei café de manhã, para a glória de Deus. Cafezinho bom, bem feito, né? Com um bom mineiro, bem assim, preparado. Você toma e fala, esse café está bom demais. Obrigado, Senhor, por me dar condição de degustar. As minhas papilas conseguem sentir, separar do gosto, apreciar o gosto. Quantas são as pessoas que perderam o sentido do paladar, queridos? Que já não sente. Na época do Covid, quem teve Covid, muita gente perdeu. É horrível, não é? Eu fiquei uns dias sem... Rapaz, graças a Deus, só foi um dia. Que eu ficava imaginando, do jeito que eu gosto de comer, não ter gosto da comida é ruim demais. Então, perceba, é para a glória de Deus. Meu irmão, você poder ir no banheiro e se aliviar. Fazer as suas necessidades. Isso é para a glória de Deus. Quantas pessoas não conseguem, sofrem por conta disso? Então, a vida é para a glória de Deus. Toda a primeira parte glorifica ao Senhor e me faz querer glorificar ao Senhor. E por quê? Porque Ele é de fato glorioso. Isso bate contra a nossa natureza caída. Na oração, isso faz a gente lembrar da nossa natureza caída. Porque nós somos naturalmente aversos à glória do Senhor. Nós queremos a nossa glória, a vanglória. Nós queremos fazer as coisas, queremos que as pessoas batam palmas para a gente. A gente quer que as pessoas tirem o chapéu e nos elogiem. Mas isso não deve ser feito por nós, para nós. Porque isso pertence a Deus. Só Ele é glorioso. Então, ao orar dessa forma, também faz eu lembrar que eu preciso de ser humilde. E quando alguém vir e me elogiar pelos meus feitos, né? Alguém chegar e falar assim, nossa pastor, que pregação maravilhosa, nossa pastor, que estudo maravilhoso. Eu não faço, é porque eu sou o cara. É porque eu estudei muito. É porque eu me debrucei horas em cima do livro e a minha genialidade criou isso. Não. Louvado seja o Senhor, é pela graça e misericórdia dele. Quando o Otoniel estiver lá defendendo uma causa e ganhar uma causa lá, e aí o seu cliente chega e fala assim, o senhor é um grande advogado. E o Otoniel vai falar assim, não, é porque eu estudei, me esforcei, coloquei meus livros lá, realmente eu sou uma grande pessoa. Não, ele vai dizer, querido, eu fiz tudo isso, mas se não foi a graça e a misericórdia de Deus, nada teria dado certo. Louvado seja o Senhor. Quando o Vitor lá e o nosso irmão Rafael salvarem alguém como bombeiros, né? E forem lá
receber a medalha do governador, de honra, pelo mérito, por bravura, botar no peito e falar assim, eu sou bombeiro. Não. Todo o meu esforço, todo o trabalho que eu fiz, não seria nada se não fosse o Deus que está por trás de mim. Percebe? Pois dele é a glória. A ele pertence o louvor, a exaltação e a adoração. Ainda que as pessoas olhem para mim, elas precisam de olhar para mim e ver Deus glorificado através disso. Nós damos shows, nós mostramos as nossas qualidades físicas, nós queremos nos vestir para que as pessoas nos elogiem, nós queremos ter habilidades para que as pessoas vejam, nós queremos ser influentes, os nossos imóveis são nossos imóveis, as nossas casas, os nossos móveis da casa são feitos não apenas para o nosso conforto, mas para que as pessoas vejam o quão bonita é a nossa casa, né? A gente faz isso, não é? A gente não pensa só no conforto, a gente vai comprar no sofá para colocar na sala, a gente pensa, o visitante vai se sentir bem nesse sofá. Eu sou da época em que mineiro é assim, o mineiro raiz, a sala é da visita. Quem não é visita entra pela porta da cozinha, senta na mesa da cozinha para tomar café. Todo mundo recebe. A casa do mineiro tem 2 portas, a porta da sala fica trancada. Quando chega uma visita importante, ele senta na sala. Eu tinha um tio, que ele era um político, ele tinha uma sala que foi aberta ao longo da vida dele 2 vezes. Para receber um senador e um governador. Ninguém nem entrava na sala. Minha tia-avó, quando a gente chegava lá, falava, não vá na sala, pelo amor de Deus. Porque essa sala aqui é para visita. A cozinha era maravilhosa, é onde eu queria estar. A casa era maravilhosa, mas aquela sala era o luxo. Eu não sei nem como era. Estou falando sério, eu nunca entrei na sala. Eu não sei quais eram os móveis, eles morreram e a sala ficou fechada. Foi usada 2 vezes. Era para as pessoas verem a sala. Né? Então, na minha casa tinha uma sala que a mamãe falava assim, essa sala aqui é para visita, nós ficamos para trás. Porque eu queria, a pessoa precisava, era para ser bem recebida ali, mas a intenção é que ela visse a nossa qualidade. Essa era a ideia que era apresentada. Né? Mas nós fazemos isso hoje ainda que a gente não tenha essa mesma característica, algumas pessoas ainda têm, de ter um local assim, a gente procura ter isso, não procura ter? Qual a primeira coisa que a mulher fala quando chega uma visita em casa? Não repara a bagunça não. Meu Deus do céu, deixa eu varrer, arrumar, não sei o que, porque tem que ficar bonitinho para que a pessoa veja. A gente quer que as pessoas notem e nos elogiem. É natural, irmãos. Somos assim. Somos assim. E vamos continuar sendo assim. O problema é quando isso acontece conosco e nós falamos, eu sou a pessoa. Mas quando isso acontece, eu falo, louvado seja o Senhor, porque me permitiu fazer isso, a glória é dele. Recebeu um prêmio, uma gratificação, foi empregado do mês, funcionário do ano, né? Na escola tirou notas de louvor, as pessoas te elogiam, te acham bonito, né? Elogia o seu porte físico e você diz, louvado seja o Senhor. Nada disso teria valor, tem valor para mim, mas o Senhor é louvado por tudo isso. Essa é a ideia que está por trás desta frase aqui, no final, a qual o Senhor coloca para a gente. Os cristãos sabem que a vaidade é uma mentira, né? A palavra vaidade, ela significa sopro, algo vazio, inútil, né? O que é vão é o que é sem sentido, não tem valor nenhum, é apenas ar. Apenas ar. É como um balão. Você pode pegar o balão mais bonito do mundo. Se você tirar o ar dele, acabou. Qual a beleza dele? Está cheio de ar. Para que ele serve? Para que um balão serve, irmãos? Não é só para ficar aparecendo? E ele precisa de ar para aparecer. Né? Precisa de ar. Nós fazemos os nossos enfeites, colocamos os balões e tal, mas para qual a função do balão? Só enfeite. Tem proveito nenhum, significado algum.
a não ser o de enfeitar. É plástico com ar, borracha com ar. Só isso. Essa é a ideia de vaidade. Então, quando nós trazemos a glória para nós estamos sendo exatamente enchendo dessa vaidade. Nós devemos de glorificar o Senhor. Para a gente entender isso aqui de uma forma bem clara, há um escritor puritano que viveu no século XVII, chamado Richard Baxter. Richard Baxter era um ministro anglicano. Ele veio de uma família muito humilde e estudou, se tornou ministro anglicano, era um cara muito inteligente, e ele é famoso pelos seus devocionais. Ele escrevia muitos livros, tem muitos livros de devocionais dele muito bonitos. E quando ele estava nos seus últimos dias de vida, estava morrendo, muitas pessoas iam até ele para elogiá-lo pelo seu feito. Dizer que ele foi um grande homem, ele recebeu muitos prêmios, muita condecoração, muito reconhecimento, quando ele estava para morrer, por conta dos seus escritos. Mas olha só o que ele diz. Eu só fui uma caneta nas mãos de Deus. E que louvor se deve dar a uma caneta? Ele ficava chateado e falava assim, não, glorifique a Deus, porque eu só sou a caneta, tudo é o Senhor. Essa é a ideia que a gente tem que ter nas nossas vidas, tá certo? Isso mostra a mentalidade de pessoas maduras que estão ali para glorificar o Senhor. A glória é dele. Pergunta ou comentário? Não? Vamos lá. A última palavra é o amém. O que significa amém? Você sabe o que significa amém? Assim seja, é verdade. Essa é a ideia da palavra, tá certo? É verdade, firme, sólido, um sim enfático. Um sim enfático. Perceba que a adoração termina dizendo exatamente isso. É verdade tudo o que eu disse sobre Deus. A Ele pertence o poder, a Ele pertence a glória, a Ele pertence o reino, Ele é o único digno. Isso é a verdade absoluta. É isso que está fazendo. Encerra-se exatamente dizendo isso, declarando esta realidade. Né? A oração ela é concluída exatamente dessa forma. A ideia é a verdade única. A verdade única e absoluta. Plena, total, imutável. Então, nós começamos adorando o Senhor, terminamos adorando o Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor e confiamos neste Senhor. Assim encerra a oração do Pai Nosso. Pergunta final ou comentário final? Alguém? Não? Então nós vamos encerrar esse momento.